RH também é gente, o podcast que irá proporcionar conversas leves e humanas sobre o mundo profissional. Aqui vamos rir, chorar, inspirar, compartilhar, aprender, refletir e reclamar, porque RH também é gente. Oi, gente como a gente! No episódio de hoje, eu, Regi e a Bru, a gente vem aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o básico também funciona. Então a gente vai explorar um pouco esse tópico dentre todos os subsistemas de RH e a gente espera que faça sentido aí para vocês. Então, Bru, quando a gente estava falando antes até de começarmos a gravar o quanto a gente tem explorado a parte estratégica, né, da importância do RH ser estratégico, da gente trabalhar a estratégia, mas também da gente se deparar muitas vezes com o básico mal feito. E aí a gente falar um pouco sobre isso, né? Queria te ouvir em relação a isso. O que tu gostaria de compartilhar? O que tu vê no dia a dia que é o básico que o RH deveria fazer, mas que a gente ainda acaba vacilando, acaba não fazendo, assim? Sim, a gente falou muito mesmo sobre RH estratégico e de fato não existe RH estratégico se nem o básico está sendo feito, assim. E eu sinto que às vezes algumas empresas, tanto o RH quanto às vezes até os próprios líderes, eles não fazem o mínimo básico para que funcione de fato essa gestão de pessoas, esse olhar para pessoas. E aí eu vejo que isso tem um olhar de que falta esse básico não em um processo específico. Às vezes são em cada processo específico do RH existe ali um básico que acaba não sendo feito. Seja na admissão dele, no processo de contratação, na admissão, no processo de avaliação de desempenho ali durante o período em que ele está trabalhando, às vezes até no momento de saída, às vezes não acontece esse básico. E na verdade, se só esse básico estivesse sendo feito, muitas vezes ele já funcionaria. Então, falando assim de um primeiro tópico, pensando na jornada do colaborador, o antes, às vezes é bem importante que em alguns momentos a empresa, o RH, ele acaba não fazendo esse básico antes. E aí, dentro desse processo, eu vejo que falta às vezes um básico de alinhamento entre o líder e o recrutadora, entre o líder e o RH sobre o que é esperado do candidato. E eu consigo ver esse ponto. Não sei se tu tens outro tópico de básico nesse processo especificamente. Sim, até essa semana eu tava conduzindo um processo de seleção para uma vaga e aí o candidato me trouxe assim, né? Mas vocês vão dar algum retorno e tal? Porque eu tenho participado de alguns processos que eu ainda não tive nenhuma devolutiva e já faz mais de um mês. E aí foi algo que eu trouxe pra ele, assim, até de o quanto isso é uma das vergonhas da profissão, assim. Porque dar um retorno para o candidato é o mínimo que a gente precisa fazer dentro de um processo de recrutamento e seleção. É o básico do básico, né? Então, assim, se a gente não tá conseguindo fazer isso, não tá conseguindo dar a devolutiva para o candidato, imagina olhar estrategicamente olhar estrategicamente pro processo, né? Pensar em otimizar o processo, pensar em reestruturar o processo de recrutamento e seleção. A gente não vai conseguir fazer nada disso se nem o básico a gente tá conseguindo fazer essa condução, essa tratativa. E a gente comentou antes, né, Bru? Eu já estive nos dois lados e estou nos dois lados, né? No sentido de ser recrutadora e também ser candidata de processos de seleção. Então, assim, eu sei, quanto recrutadora, que às vezes a gente não consegue dar um feedback personalizado, porque são muitos candidatos, a gente tem um volume grande, é difícil, mas existem formas da gente conseguir se preparar para pelo menos uma devolutiva, mesmo que seja genérica. Não é o ideal, não é talvez exatamente o que o candidato espera, mas pelo menos algum retorno ele tem. Ele não fica naquele limbo de será que o processo ainda tá acontecendo? Será que a vaga ainda tá aberta? Não tá aberta? Eu fui aprovado? Não fui aprovado? Então, quando a gente pensa em recrutamento e seleção, eu vejo muito disso, assim, eu escuto muito disso, a gente vê muito no LinkedIn, né, os candidatos falando, reclamando de não sobre o ATS específico. Exatamente. E inclusive, recrutadores, o ATS está ali para nos ajudar
ajudar. E ele facilita muito na hora da gente precisar da devolutiva para os candidatos. Então, assim, a gente tem ferramentas hoje que nos ajudam. Seja LinkedIn, seja ATS. Quando eu comecei no recrutamento e seleção, eu comecei com o currículo impresso, que a candidatura vinha por e-mail, né? Então, assim, hoje a gente tem muito mais facilidades já para fazer essa tratativa. Então, a gente precisa se preocupar com esse básico. Porque se a gente fizer esse básico, ele vai funcionar. O candidato, por mais que ele teve um retorno negativo dessa vaga, talvez outra vaga ele vai se candidatar de novo, porque ele se sentiu respeitado por pelo menos ter um retorno. Então, eu entendo que esse é um dos processos que a gente precisa realizar, para que aí a gente consiga realmente olhar para outras coisas. Aí eu vou olhar realmente para o processo, o que eu posso melhorar, como que eu posso trabalhar de forma mais estratégica com o meu recrutamento e seleção, falando especificamente desse, né? E aí, Bruno, não sei se tu tem algum, principalmente conectado, né, como tu tem um papel muito próximo com as lideranças hoje, assim, se tu quer, hoje já teve em outros momentos também, se tu quer falar um pouquinho do básico quanto gestão como um todo, assim, tem alguma coisa que te vem à mente? Sim, tem uma coisa que muita gente acaba não percebendo, mas pra mim é muito básico quando um colaborador novo chega na empresa ter um onboarding estruturado, definido. Tem gente que acredita que é só, contratamos, então tá aqui o teu login, tua senha, senta aqui feliz, né? no lado dessa pessoa, fica aqui de sombra um dia e deu. E aí é isso, sabe? E quando na verdade não é. No mínimo, o básico que você precisa é ter uma instrução, de ter um treinamento da ferramenta, ter definido ali alguns tópicos principais para você ensinar e treinar essa pessoa, porque depois você cobra uma produtividade dela, você cobra um resultado, mas você não deu o básico de ferramentas e informações para que ela pudesse fazer o papel dela também, sabe? Eu acho que, pensando em jornada do colaborador, esse é um que me vem, que eu acho que eu sinto um pouco mais que é um pouco mais me desafia assim, um pouco mais não ter esse básico, porque pra mim ele é o mínimo pra jornada do colaborador. Se ele não tiver feito um treinamento, como que ele vai poder saber como atender o cliente, quais são as metodologias que a empresa aplica, ou quais são os procedimentos que aquela área tem. E por mais que não é exatamente o que eu vivencio nas últimas empresas que eu trabalhei, que eu contribuí, mas eu vejo muita gente falando sobre isso também em LinkedIn, em alguns fóruns, e eu fico um pouco assustada, assim, de como que você cobra algo quando você não dá o básico pra ele poder trabalhar, sabe? E é o que a gente já falou até em outros momentos, assim, sobre a questão da transparência e da comunicação, né? Sobre o óbvio precisar ser dito, pensando, né, nesse onboarding, no primeiro contato do colaborador na empresa. Talvez algum gestor pense assim, mas eu tô contratando uma pessoa que é sênior, eu não preciso treinar ela vai chegar, ela vai sair jogando, né? Inclusive, quando a gente vai fazer esse processo seletivo, tem líderes que vêm assim, eu preciso contratar alguém que chegue jogando, que chute a bola pra ele e saia jogando. Beleza, mesmo que a pessoa ela seja sênior, ela vai ser júnior no sentido de conhecimento da empresa que ela está sendo inserida, porque ela não fazia parte dessa empresa, então ela precisa ser onboardada no sentido de cultura mesmo, de processos e políticas dessa empresa, porque com certeza na empresa que ela trabalhava antes não era realizado os mesmos processos. Então, por mais que ela é sênior no quesito técnico, conhecimento, vivência, bagagem, experiência, ela ainda não é sênior naquela empresa no sentido de cultura, processos, procedimentos, sistemas daquela empresa. Então, isso que a Bru falou é essencial. É realmente o básico, porque não tem como você cobrar a entrega de alguém só porque ela é sênior, de uma atuação nova que ela tá tendo dentro de uma empresa nova, né? Então, você não consegue cobrar a entrega se aquela pessoa não foi treinada para aqueles sistemas e aquele contexto, né? Eu concordo plenamente, assim. Isso vem muito associado, o onboarding, sim, a preparação do RH, né, Bru? Então, tem o RH... Nesse processo ele tem muita responsabilidade, muita contribuição também, porque ele também pode fazer a conexão e deve fazer a conexão com a liderança, né? E dizer para a liderança o que se espera que o líder conduza e realize com esse colaborador que está chegando. E aí vem o papel do líder também, né, Bru? Que muitas coisas
em muitos momentos o líder, quanto liderança, não faz o básico também, né? Sim. Você falou ali sobre o mito, né, de que o sênior já vai entrar jogando, poderia ter entrado no episódio sobre os mitos e verdades. Um outro mito também nessa linha é que as pessoas imaginam que o líder às vezes imagina que o bom não precisa ser dado um feedback, né? Então, se tá bom, eu não preciso falar. Só vou dar um feedback se estiver ruim, ou eu só vou falar se estiver ruim. Se eu não falar nada... porque tá tudo bem. Porque tá tudo bem. Quando, na verdade, não. Eu acho que esse também é uma das coisas que eu elencaria como básico da gestão de pessoas. E aí tem um papel que seria também do RH de fomentar essa cultura, de colocar... fazer com que o líder entendesse essa importância. Também tem um papel, né? A gente falou muito de papéis, também tem o papel do líder de dar esses feedbacks, porque pensando em desenvolvimento da pessoa, pensando em resultados, pensando no que você precisa alinhar de expectativas, eu entendo que você dá um feedback claro para a pessoa do que tá bom, o que não tá bom, é o essencial, assim, para a jornada dela, até para entrega de time mesmo, assim. Exatamente. E assim, como que alguém vai se desenvolver? Como que alguém vai melhorar se ela não tem um direcionamento, ela não tem um feedback sobre o que tá bom e o que está ruim, né? Quando a gente... É algo que eu levo muito comigo, assim, se você não fala sobre as coisas, a imaginação, ela vai longe. Porque, assim, a Bruna é minha líder e ela nunca me dá um feedback. E aí eu posso imaginar que ou ela não gosta de mim, ou ela não tá nem aí pro meu desenvolvimento, ou eu trabalho muito bem que ela não tem nada pra falar, ou eu trabalho muito mal que ela já desistiu de... que ela nem tem vontade de falar nada e me dizer nada. Então, assim, olha quantos cenários completamente distintos pode ter a partir da imaginação de alguém se as coisas não são ditas. Então o líder, ele tem esse papel de realmente trazer essa clareza pro liderado dele, para que o liderado realmente possa se desenvolver, possa entregar aquilo que se espera, né? A gente falou até sobre isso, assim, às vezes, além de não dar o feedback, nem alinha com a pessoa o que o líder espera como entrega, né? A gente falou em outro episódio até da comunicação, o quanto quanto liderança do time comercial, falo pro meu time que tem que vender mais. E aí, no mês seguinte, o time vendeu uma coisa a mais do que vendeu no mês anterior. Então, porque tinha que vender a mais, né? Então, essa clareza precisa acontecer. Esse básico do dia a dia, de alinhar a expectativa, de alinhar a meta, de alinhar a entrega de resultado, precisa acontecer também. Porque aí não adianta eu, quanto liderança, achar que eu tenho que ser estratégica, olhando para o mercado, olhando para outras coisas, se eu não tô conseguindo direcionar o meu time. Eu não tô conseguindo ter clareza com o meu time, fazer o básico dentro de casa, né? Se eu não faço o básico dentro de casa, eu não vou conseguir fazer as outras coisas também, né? Sim, e acho que esse também que tu falou de comunicar, alinhar expectativas, ele também impacta em outro processo, vamos dizer assim, que seria o offboarding da pessoa, que seria o desligamento ali. Se não tá claro pra ela o que ela tá acertando, o que ela tá errando, principalmente o que ela tá tendo dificuldade, não tá indo bem, ou essa expectativa, a pessoa entregou verde, o líder queria vermelho, quando chega o momento do desligamento, a pessoa vai ficar extremamente perdida e é uma experiência muito ruim, porque a pessoa sai com aquele sentimento de não ter a empresa ser uma bagunça, de não estar claro nada, e ela vai ser muito detratora da empresa. Então tem um impacto ali também na marca da empresa, no momento do desligamento, que essa falta de comunicação básica acaba influenciando e impactando, sabe? Sim. E quando a gente fala, né, Bru, o básico funciona, a gente consegue fazer paralelos com diversas coisas na nossa vida, assim. Às vezes a gente se prende a fazer a dieta ideal. E aí a gente não faz nem o básico, a gente nem toma o volume de água necessário por dia, mas aí eu quero fazer lá a dieta da proteína XYZ. E a mesma coisa para atividade física, enfim, qualquer âmbito da nossa vida, se a gente sempre se preocupa com o ideal, com o estratégico, mas sem a gente ter o básico como base, né? Uma palavra vem da outra, inclusive, preciso ter a base, eu preciso estar sólida na minha base, fazendo o básico, para que eu consiga progredir e prosperar nas outras coisas. Isso tanto na nossa vida pessoal quanto na vida profissional. E aí a gente se
preocupou em falar um pouco sobre isso, assim, também, né, Bru? Porque a gente falou muito sobre ser estratégico, ser estratégico, ser estratégico. E sim, a gente, quanto RH, precisa e estamos fazendo essa virada de chave de nos tornarmos mais estratégico. Mas se a gente se preocupar só em ser estratégico sem estar fazendo essa base, sem estar fazendo o básico do dia a dia, da rotina, o mínimo que se espera para o nosso papel, a gente vai fracassar tanto no básico quanto no estratégico. A estratégia não funciona? Não funciona. Não funciona. Ela cai por terra, desmorona, né? É o famoso, ninguém começa a construir uma casa pelo telhado. Começa sempre pelo fundamento da casa. E é exatamente isso que a gente precisa fazer dentro dos RHs, dentro da nossa vida profissional como um todo. Então, quando a gente traz esse tema, né, Bruno, não se limita só a RHs. Se isso se expande para todas as carreiras, todas as cadeiras, todas as profissões, né, Bru? Sim, todos os papéis que a gente vivencia dentro da nossa vida mesmo. Seja num relacionamento, seja, como tu falou, numa dieta, seja na rotina de exercício, seja em cuidar mais da parte financeira também. Não adianta você já achar que vai sair fazendo investimentos na bolsa quando você ainda não aprendeu nem a controlar a quantidade de despesas essenciais, um planejamento para o futuro, fazer, ou que seja uma poupança. Quando você não tem nenhuma reserva de emergência, você está querendo investir na bolsa sem ter a reserva de emergência, né? Então, para cada cenário da sua vida tem esse básico, assim, acho que até se pudesse dar um conselho, seria para todo mundo pudesse refletir sobre, dentro desses pilares que são importantes para mim, saúde, finanças, família, trabalho, quais são as coisas básicas que tem dentro da minha rotina, tô fazendo, não tô fazendo, tá sendo efetivo, não tá sendo efetivo, não adianta a gente realmente, como tu falou, ir no ideal, e aí você não faz nem o básico, e aí também não consegue chegar no ideal porque nem o básico tem. Exato. Eu tive uma gestora que ela falava pra mim assim, né, a gente às vezes tem ideias e muitas coisas legais pra fazer e tal, e ela falava assim pra mim, Regi, legal, mas vamos sentar aqui e vamos pensar assim, a gente tá aqui hoje, isso que tu tá trazendo é o ideal, que tá aqui. Pra chegar aqui, a gente tem vários degraus que a gente precisa subir, que a gente precisa conquistar pra conseguir chegar no ideal. E a gente precisa, às vezes, voltar 2 passos pra trás pra conseguir dar 3, 4 pra frente em alguns momentos. Então, a gente fazer essa reflexão de, eu sei aonde é o ideal, pensando, né, quanto RH. Quanto RH, o ideal é eu ser estratégica. Mas, espera lá, deixa eu refletir aqui, eu tô fazendo o básico? Eu tô dando retorno para os meus candidatos no processo seletivo, eu tô fazendo um onboarding bem estruturado, eu faço acompanhamento com os colaboradores e com a liderança, eu provoco as lideranças para que as lideranças deem feedbacks para os seus liderados, eu faço um processo de offboarding nos casos, né, que a gente, de desligamento, faço um processo de offboarding respeitoso com as pessoas, eu coleto feedbacks das pessoas quando elas estão saindo da empresa. Eu faço isso para aí eu começar a pensar em implementar uma avaliação de desempenho, para aí eu começar a pensar em implementar um plano de cargos e salários. Então, assim, a gente tem esse passo anterior que é muito importante de se pensar e de se estruturar para que aí a gente consiga ir subindo esses degraus e chegar lá no ideal, né? Como a minha gestora falava e trazia como reflexão. Isso mudou muito a minha forma de pensar e olhar para as coisas, assim. E até a famosa frase do Mário Sérgio Cortella, né? Que é faça o... Eita, agora eu não vou usar exatamente as palavras dele, né? Mas é no sentido de faça o melhor que você tem com as condições que você tem hoje. Então, assim, até você ter condições melhores. Então, eu vou realmente trabalhar com o que eu tenho hoje para ir subindo esses degraus e chegar lá no ideal e no melhor para eu fazer com condições melhores, né? Então, é nesse sentido a frase dele. Então, é um pouco dessa provocação, assim, né, Bru? O que mais que te vem, assim, à mente? Eu acho também que a gente falou muito sobre o papel das lideranças fazerem o básico também, mas a gente, como RH, a gente tá dando uma base também para a liderança poder
exercer o papel de liderança, a gente treinou eles em metodologias de feedback, a gente deu para eles o básico de um conhecimento sobre gestão de pessoas. Acho que isso também é importante, isso é bem papel do RH mesmo, assim, de desenvolver também a liderança. E aí não estou dizendo desenvolver de coisas super estratégicas, planejamento, é o desenvolver o básico da liderança também, que é a forma de alinhar com as pessoas, a forma de dar um feedback para as pessoas, o básico de olhar para produtividade e resultados, porque líder não olha só para a gestão de pessoas, ele olha para eficiência de time, produtividade do time também. Esse base das lideranças, eu acho que também é um ponto que a gente às vezes acaba esquecendo, né? Às vezes tem um líder ali que já foi líder há muito tempo, ou tem um líder novo que entrou na empresa e ele já era líder na outra empresa, então também não preciso aqui falar para ele o que precisa, o básico que precisa ser feito. E não tô nem dizendo de não deixar o espaço pro líder ter o estilo de liderança dele, mas eu tô falando de não dar as ferramentas básicas do estilo de liderança daquela empresa, do jeito de liderar da empresa, da companhia que você tá naquele momento, né? Da companhia, da empresa, da organização que você tá naquele momento, sabe? Não, sem dúvidas, assim, isso é muito importante porque a gente às vezes pensa, né? Preciso elaborar um treinamento robusto para liderança, né? A gente viveu uma experiência em que, nossa, vamos contratar uma empresa externa, vai ser um programa de tantos meses, e aí vai ter tantos encontros, e aí vai acontecer dessa forma, daquela outra forma, e aí todos os líderes vão se desenvolver. Muito legal. E muito legal, principalmente para as empresas que têm condições, que conseguem financeiramente fazer esse tipo de investimento, e sim, vai gerar movimento, vai gerar impacto. Só que, assim, no dia a dia, eu também posso ir lá e dizer pro líder e dar um feedback pra ele e dizer pra ele, não só posso como RH, eu devo fazer essas provocações de falar pro líder, líder, você deu o feedback pros teus liderados? Você já sinalizou para o teu liderado qual que é a tua expectativa em relação a isso? Vamos lá, vamos exercitar aqui comigo. Como que tu daria o feedback para a pessoa nessa situação? Então, a gente não precisa ter o ideal de novo, aquele programa robusto que uma empresa de fora vem dar o treinamento e aí vai ser um programa de 6 meses. Legal, é muito bacana, é muito importante, mas no dia a dia eu já consigo fazer contribuições e provocações para que esse líder ele se desenvolva e para que ele possa melhorar também no papel dele quanto gestão, né, Bru? Sim, sim. E eu já vivi, inclusive, momentos em que a empresa contratava uma empresa terceira para fazer esse treinamento, esse desenvolvimento da liderança, e o que eles ensinavam? O básico. O básico, porque se não tiver o básico, não tem o estratégico. Não, as coisas, de novo, nenhuma casa começa a ser construída pelo telhado. Eu acho que talvez essa analogia a gente consiga transmitir com clareza o que a gente quer falar com o básico bem feito funciona. É nesse sentido. Nenhuma liderança vai ser uma liderança estratégica e uma liderança de excelência se ela não der um feedback e não for transparente e alinhar expectativas com o seu liderado. Todo o restante não vai acontecer. Eu acho que é esse o paralelo que a gente gostaria de fazer, né, Bru? Sim, perfeito. Então, gente, é isso, né? Um episódio, esperamos que um pouquinho mais breve do que os últimos, mas para trazer essa reflexão, para provocar vocês nesse sentido mesmo, para nos provocar. Muito do que a gente fala aqui também é para que a gente relembre o que é importante, para que a gente se coloque na condição de refletir sobre os temas que a gente explora aqui também. E a gente deixa o convite, obviamente, para vocês deixarem aí nos comentários temas que vocês gostariam de ouvir a gente falando, deixar também nos comentários dúvidas, perguntas, reflexões. A gente vai gostar muito de acompanhar e de ouvir tudo isso. Se vocês gostaram, compartilhem, comentem, compartilhem com os amigos, com os colegas. Nos sigam, se você ainda não nos segue, nos sigam nas nossas redes sociais. A gente está em todas as redes sociais. O nosso @ é RH, também é gente, o também é abreviado, então RHTBM é gente. E fica o convite para vocês continuarem nos acompanhando, trazendo as sugestões também. E é isso. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente como a gente.